Audiolivro Sistema Fundamental, uma introdução acessível à anatomia vegetal. Olá! Este audiolivro foi desenvolvido para ajudar estudantes cegos e com baixa visão que cursam o ensino superior. O tema que vamos abordar é sobre os tecidos fundamentais das plantas, como parênquima, colênquima e esclerênquima. O conteúdo é baseado em livros usados na disciplina de Anatomia Vegetal 1. Ele foi criado por Daniela Cerqueira Souza, Luana Luiz Fernandes e Maria Eduarda Caldas Afonso. Esperamos que este audiolivro facilite seu aprendizado para que você possa aprender com facilidade. Ao final, esperamos que você consiga aproveitar bem todo o conteúdo. Agora vamos começar? Capítulo 1. O corpo multicelular e complexo de uma planta vascular é resultado de uma longa especialização evolutiva relacionada à transição de organismos multicelulares aquáticos para um ambiente terrestre mais hostil e exigente. As novas condições levaram à diferenciação morfofisiológica das partes das plantas, e essa especialização funcional deu origem ao conceito de órgãos vegetais. Inicialmente, foram propostos vários órgãos, mas posteriormente o entendimento evolutivo reduziu-os a três principais: raiz, caule e folhas. Esses três órgãos compartilham uma origem filogenética comum, como observado nas plantas fósseis do Devoniano, como Rhynia, desprovidas de folhas e raízes. À medida que o embrião cresce e se torna uma plântula, observa-se uma crescente diferenciação entre caule e raiz. A raiz adquire uma estrutura cilíndrica ramificada, enquanto o caule desenvolve nós e entrenós, dos quais emergem folhas e ramos. No contexto anatômico, a estrutura da planta vascular pode ser dividida em três sistemas de tecidos, conforme a classificação de Sachs: o sistema de revestimento, o sistema vascular e o sistema fundamental ou de preenchimento. O sistema fundamental é composto por tecidos simples que constituem a raiz da planta e apresentam diferentes graus de especialização. Dentre esses tecidos, destaca-se o parênquima, formado por células vivas capazes de divisão, com importante função metabólica e secretora. O colênquima, também composto por células vivas com paredes espessas, atua como suporte em órgãos jovens e é considerado uma forma especializada de parênquima. Já o esclerênquima é formado por células mortas com paredes espessas e lignificadas, funcionando como elemento mecânico de sustentação. Esses três tecidos constituem o sistema fundamental, essencial para o preenchimento e suporte da planta. Capítulo 2. Parênquima: estrutura, função e classificação. Ao final do capítulo 2, você será capaz de identificar as funções do parênquima, reconhecer as características das células do tecido parenquimático e descrever as suas funções. O parênquima é um tecido fundamental das plantas composto por células vivas que desempenham diversas funções vitais. O termo parênquima deriva do grego para, que significa ao lado, e enchim, que significa derramar. Essa combinação de palavras reflete o antigo conceito de parênquima como uma substância semilíquida que se derramava entre os outros tecidos mais sólidos e formados anteriormente. Evert, 2013, página 225. Características gerais do parênquima. As células parenquimáticas são geralmente poliédricas, com paredes finas e estão envolvidas em atividades vegetativas essenciais, como fotossíntese, assimilação, respiração, armazenamento, secreção e excreção. Essas atividades dependem de um protoplasto vivo e completo. As células parenquimáticas presentes no xilema e floema desempenham um papel importante, tanto no movimento da água quanto no transporte de substâncias nutritivas. Evert, 2013, página 225.
Do ponto de vista do desenvolvimento, as células parênquimáticas são relativamente indiferenciadas, pouco especializadas morfologicamente e fisiologicamente. Isso fica ainda mais claro quando comparamos com células como as que levam seiva ou que sustentam a planta, como as fibras. As células parênquimáticas podem mudar ou combinar diferentes funções. Contudo, as células parênquimáticas também podem ser especializadas, como quando estão envolvidas na fotossíntese, no armazenamento de determinadas substâncias ou no depósito de materiais que estão em excesso no corpo da planta, sendo as células parênquimáticas especializadas ou não. Estas serão sempre extremamente complexas fisiologicamente, já que possui um protoplasma vivo. Evert, 2013, página 225. As células do parênquima, que costumam permanecer vivas, mesmo quando estão maduras, têm a capacidade de retomar o comportamento das células meristemáticas. Isso significa que podem voltar ao estado menos especializado, se dividir e depois se especializar novamente. Em decorrência dessa habilidade, células parênquimáticas que possuem apenas parede primária desempenham um papel importante nos processos de cicatrização, regeneração, formação de raízes e caules adventícios e na união de enxertos. Além disso, sendo as células parênquimáticas possuidoras de todos os genes presentes na célula ovo ou zigoto, elas individualmente têm a capacidade de se tornarem embrionárias e, então, dadas as condições propícias para o seu crescimento e desenvolvimento, originam uma planta inteira. Tais células são denominadas totipotentes. Evert, 2013, página 226. Bechor e Dodds, 1986, Evert, 2013, página 226, discutem a indução da totipotências em culturas de tecidos. As células do parênquima podem se agrupar formando um tecido só com elas ou aparecer junto com outros tipos de células em tecidos mais variados. Algumas partes da planta são formadas, em sua maioria, por células chamadas parenquimáticas. É o caso do córtex, da medula, da parte interna das folhas, que chamamos de mesófilo, e também das estruturas que compõem a flor. O parênquima que forma o córtex e a medula, chamado de parênquima de preenchimento, tem como principal função ocupar os espaços entre outros tecidos. Ele se origina de um tecido inicial chamado meristema fundamental. Esse tecido tem a função de gerar células que vão compor várias partes da planta. Evert, 2013, página 226. Já as células do parênquima, que ficam próximas aos vasos condutores, como o xilema e o floema, têm outra origem. Quando o tecido onde elas estão ainda está em formação, ou seja, é um tecido primário, essas células surgem a partir de um tecido chamado procâmbio. Mas se o tecido já está mais desenvolvido, é um tecido secundário. Elas se formam a partir do câmbio. O parênquima pode ser originado também a partir do felogênio, na forma de feloderme, e pode aumentar em quantidade por crescimento secundário difuso. Evert, 2013, página 226. A estrutura do tecido parenquimático pode variar bastante de uma região para outra da planta. Em alguns casos, o parênquima pode ter células parecidas com a mesma origem e função, só que em outras partes da planta. Essa organização se mistura. O parênquima pode aparecer junto com outros tipos de células ou ser só uma célula no meio de um tecido mais complexo. Por isso, nem sempre é fácil dizer exatamente onde ele começa ou termina. Evert, 2013, página 226. Além disso, células parenquimáticas podem se combinar com células claramente não parenquimáticas. Células parenquimáticas podem ser mais ou menos alongadas e ter paredes celulares espessas, uma combinação de caracteres que indicam especialização para sustentação. Células parenquimáticas podem desenvolver paredes relativamente espessas e passam a ter características parecidas com as células do esclerênquima. Evert, 2013, página 227. Algumas células parenquimáticas podem ter formatos bem diferentes e armazenar substâncias como o tanino,
Considerando tudo isso, o parênquima é um tecido fundamental para o crescimento, funcionamento e adaptação das plantas. Evert, 2013, página 227. Conteúdo e funções das células parenquimáticas. O tecido parenquimático é uma parte importante das plantas. Ele é formado por células vivas que fazem muitas funções essenciais, como produzir alimento pela fotossíntese, armazenar substâncias, secretar compostos, eliminar resíduos, ajudar na regeneração e transportar nutrientes. Evert, 2013, página 225. Essas células continuam vivas mesmo quando maduras e podem voltar a se dividir para formar novas partes da planta. Evert, 2013, página 226. O parênquima pode ter diferentes formas e funções, dependendo de onde está na planta. Alguns tipos, como o clorênquima, ajudam na fotossíntese. Outros, como o parênquima aquífero, armazenam água. E o parênquima secretor produz substâncias importantes para a planta. Nos próximos tópicos, você vai conhecer os tipos de parênquima e entender melhor como funcionam. Evert, 2013, página 227 e 228. Parênquima clorofiliano. Clorênquima é o tecido parenquimático especializado na fotossíntese, chamado parênquima clorofiliano ou clorênquima. Dentro desse tecido existem diferentes tipos: o parênquima palissádico, o lacunoso, o plicado, o blaciforme e o regular. Todos eles contêm cloroplastos que são responsáveis por captar a luz e produzir alimento para a planta durante a fotossíntese. O clorênquima está principalmente no mesófilo das folhas, mas também pode ser encontrado no córtex dos caules. Evert, 2013, página 227. Esses cloroplastos podem estar presentes em tecidos mais internos do caule, como o xilema secundário e até na medula. Geralmente, as células que fazem fotossíntese têm grandes vacúolos e o tecido é cheio de espaço entre as células, para facilitar a absorção de gás carbônico. Evert, 2013, página 227. Figura 1. A. Seção transversal da folha de pera, Pyrus. B. Seção transversal do caule de Asparagus. Aumento 280 vezes. A. B. Aumento de 760 vezes. Fonte: Evert, 2013, página 226. Nota: agora vou descrever a figura 1. São dois cortes transversais de plantas. A parte de cima mostra um corte da folha da planta pera. Em cima e embaixo da folha tem uma camada de células chamada epiderme, que protege a folha como se fosse uma pele. No meio da folha está o mesófilo, onde ficam as células que fazem fotossíntese, ou seja, que produzem alimento com a luz. Dentro do mesófilo tem duas nervuras que são como pequenos canos por onde passam a água e nutrientes, parecido com veias. A cada nervura tem uma borda em volta, feita de células chamada bainha do feixe, marcada com BA. Saindo dessa borda, tem faixas de células que ligam a nervura até a parte de cima e de baixo da folha. Essas faixas estão marcadas como BAI. Essa parte foi aumentada 280 vezes. B. A parte de baixo mostra um corte do caule da planta Asparagus. No topo tem a epiderme, que é a camada de fora. Abaixo dela vem o córtex, que tem células chamadas clorênquima, que também fazem fotossíntese. Também tem uma cavidade chamada câmara subestomática. Ela fica logo embaixo de duas células chamadas células guardas, o que funcionam como uma portinha, abrem e fecham para o ar entrar e sair. Essa parte foi aumentada 760 vezes. Parênquima secretor. Algumas células parenquimáticas fazem secreções e, por isso, elas têm um protoplasma bem denso e cheio de estruturas especiais. Esse tipo de parênquima é chamado de parênquima secretor e é responsável pela produção e armazenamento de substâncias como óleos essenciais, resinas, látex e outras secreções que desempenham funções na defesa da planta e atração de polinizadores. Além disso, essas células também podem acumular outras substâncias, mudando suas características. Por exemplo, algumas armazenam amido, um tipo de carboidrato usado como reserva de energia. Evert, 2013, página 228.
Parênquima de armazenamento de água. O parênquima aquífero é um tipo de tecido especializado no armazenamento de água. Ele é comum em muitas plantas suculentas, como as da família Cacateácea, e em gêneros como aloe, agave e sansevieria. Kuhler e Rust, 1988, Evert, 2013, página 228. Partes da planta que fazem fotossíntese também podem ter um parênquima sem clorofila, cheio de água. Esse tecido tem células vivas de tamanho bastante grande e geralmente de paredes celulares finas. As células costumam estar dispostas em fileiras e podem ser alongadas, como em células numa paliçada. Cada célula tem uma fina camada de citoplasma denso junto à parede celular, um núcleo e um grande vacúolo com substâncias aquosas ou mucilaginosas. As mucilagens ajudam a célula a reter e absorver água e podem estar tanto dentro da célula, no protoplasto, quanto na parede celular. Evert, 2013, página 228. Figura 2. Seção transversal da lâmina foliar de peperomia. Aumento 100 vezes. Fonte: Evert, 2013, página 229. Nota: agora vou descrever a figura 2, que é uma imagem que mostra um corte da folha da planta peperomia. Bem de perto, a folha tem várias camadas de células que ficam lado a lado na horizontal. Na parte de cima, tem uma camada bem grossa de células grandes e arredondadas, que formam a epiderme múltipla. Essas células têm espaços dentro, como se guardassem água abaixo dessa camada grossa. Tem outra camada com células menores e mais juntinhas, que formam o mesófilo. No meio da imagem, dentro do mesófilo, tem uma parte redonda e bem densa, que é a nervura da folha, onde passam os vasos para levar a água e alimento. Na parte de baixo da folha, aparecem pequenas células ovaladas, que são os estômatos. Eles ajudam a folha a trocar gases como o ar. Na imagem, tem setas e linhas que mostram e indicam cada parte da folha. Epiderme múltipla em cima, mesófilo no meio, nervura no centro e estômato embaixo. A imagem está ampliada 100 vezes. Em estruturas subterrâneas, normalmente não há um tecido em especial armazenador de água, mas as células que contêm amido ou outros nutrientes possuem uma grande quantidade de água. A batata, por exemplo, tem tubérculos que fazem os ramos crescerem para fora da terra. Esses tubérculos fornecem água para as partes novas que não têm tecido especializado para armazenar água, ajudando no crescimento inicial dessas partes. Neto Liggs, 1935, Evert, 2013, página 228. A grande quantidade de água não está presente só em órgãos que ficam debaixo da terra, como tubérculos e bulbos, mas também estão em brotos e partes carnudas dos caules, que estão em crescimento. Nessas partes, a água é armazenada junto com alimentos para a planta. Evert, 2013, página 228. Parede celular das células parenquimáticas. Células parenquimáticas, incluindo o clorênquima e a maioria das células de armazenamento, normalmente possuem paredes celulares finas, primárias e não lignificadas. Plasmodermos são muito comuns nessas paredes, algumas vezes agregados em campos de pontuações primárias ou em porções mais espessas da parede. Algumas vezes estão distribuídos ao longo de paredes de espessura uniforme. Algumas células desenvolvem paredes bastante espessas. Bailey, 1938, Evert, 2013, página 229. Paredes espessas são encontradas, por exemplo, no endosperma das tamareiras e do caqui, aspáragos e Coffea arábica. Essas paredes se tornam mais finas durante a germinação. Também são encontradas paredes celulares que são relativamente espessas e apresentam lignificação. Evert, 2013, página 229. Células de transferência. Algumas células parenquimáticas, conhecidas como células de transferência, apresentam invaginações na parede que aumenta consideravelmente a área total de superfície da membrana plasmática. Essas invaginações se formam tardiamente, mais para o fim do desenvolvimento da célula. Elas aparecem sobre a parede primária que já estava presente, por isso, são consideradas uma forma especializada de parede secundária.
Patty e Gune, 1972, Evert 2013, página 230. Figura 3. Seção longitudinal de uma porção do floema de uma pequena nervura da folha de Sonchus deraceus, serralha. Fonte: Evert 2013, página 230. Nota: agora vou descrever a figura 3, que é um corte no comprimento de uma parte do floema da folha da planta serralha. No meio tem uma célula com o interior bem cheio, que é a célula companheira dos dois lados dela. Tem outras células do parênquima floemático. As três células têm dobrinhas na parede e pequenas setas estão apontando para essas dobrinhas. Essas dobrinhas se chamam invaginações. As invaginações são partes da parede que dobram para dentro, ajudando a passar substâncias entre as células. As três são células de transferência. O vacúolo descrito dentro da imagem aparece como a área mais vazia dentro da célula. Essas células desempenham um papel muito importante na transferência de soluto a curta distância. Gunig, 1977, Evert 2013, página 229. A presença das células de transferência está ligada à existência de fluxos intensos de solutos, tanto em direção ao interior, absorção, quanto ao interior, secreção. E isso se dá através da membrana plasmática. As invaginações da parede aparecem quando o transporte fica muito intenso e elas são bem mais desenvolvidas na superfície de células que estão mais envolvidas com o transporte de solutos. Guine e Patty, 1969, Evert 2013, página 229. A membrana plasmática envolve todo o contorno das invaginações da parede, independentemente do quão curvada ela seja, formando uma estrutura denominada aparato, parede-membrana, que, por sua vez, é cercada de inúmeras mitocôndrias e porções do retículo endoplasmático. Evert 2013, página 229 e 230. Células de transferência são encontradas em diversas partes da planta, como no xilema e floema das nervuras menores dos cotiledôneos e das folhas de plantas herbáceas com duas folhas, eudocotiledôneas. Patty Gune, 1969, Evert 2013, página 230. Também estão associados ao xilema e floema dos tachos foliares presentes nos nós, tanto de plantas com duas folhas quanto de plantas com uma folha, monocotiledôneas. Gunes, 1970. Evert, 2013, página 230. Ela está presente em vários tecidos de estruturas reprodutivas, como placentas, sacos embrionários, células de aneurona, endospermas, nódulos radiculares e também em várias estruturas glandulares, nectários, glandulares de sal, glandulares de planta carnívoras. Evert, 2013, página 230. Cada uma dessas partes é um local propício para um intenso transporte de solutos a curta distância. Há também a formação de células de transferência por estímulos internos. Um exemplo é as infecções por nematóide. Chama Itiage, 1989, Doha, 1993. Evert, 2013, página 230. Em plantas que normalmente não iriam desenvolver essas células. As invaginações na parede não são um pré-requisito para o transporte de solutos através da membrana plasmática. Células sem essas modificações podem estar igualmente desenvolvidas com o transporte de substância entre células. Evert, 2013, página 231. Variação na forma e arranjo das células parenquimáticas. As células parenquimáticas apresentam formas e posições muito variadas, dependendo da função que exerce e do local onde estão na planta. Elas geralmente apresentam forma poliédrica, ou seja, com muitos lados ou faces. Ela também pode variar em sua forma, mesmo dentro da mesma planta. Geralmente, o parênquima do tecido fundamental é formado por células que não são muito compridas nem muito largas, com formato quase arredondado ou equilibrado. Mas essas células também podem ser alongadas, ter saliências parecidas com lombos ou se ramificar como galhos, mesmo em tecido onde as células são bem parecidas entre si. Elas podem ter diferentes quantidades de lados e formatos variados. Ebert, 2013, página 231.
Em tecidos onde as células parecem mais uniformes, como na medula dos caules, elas podem variar em tamanho e forma. Essas variações dependem da presença de células maiores ou menores, do desenvolvimento de espaço entre as células e da mudança do formato, que pode ir de quase arredondada a forma mais complexas. Matisse e Duff, 1956, Evert, 2013, página 232. As células menores tendem a ter menos lados, enquanto as maiores podem ter mais lados. A presença de grandes espaços entre as células diminui o contato entre elas. Huber, 1944, Evert, 2013, página 232. A pressão e a tensão na superfície das células são importantes para definir sua forma. Um exemplo são algumas células do parênquima que podem ter formatos que lembram braço, braciforme, e a tensão lateral ajuda a determinar essa forma final da célula. Mas Gustern, 1941, Evert, 2013, página 232. Além disso, Core, 1980, explicou que o tamanho e a forma das células são resultados da combinação de três fatores: a velocidade com que a parede celular se expande, o tempo que a célula leva para se dividir e o local onde a divisão ocorre. Isso tudo ajuda a célula a se dividir de maneira equilibrada. Evert, 2013, página 231. A organização das células varia nos diferentes tipos de parênquima. O parênquima de armazenamento, por exemplo, está presente em raízes carnosas e caules e tem muitos espaços entre as células. Já o endosperma das sementes é um tecido com poucos espaços entre as células. O grande desenvolvimento de espaços no mesófilo das folhas e no clorênquima está ligado à troca de gases do tecido que faz a fotossíntese. Em todo o corpo da planta, o tecido fundamental tem um labirinto de espaços entre as células, que é importante para o fluxo de gases por difusão. Pratt, 1997, Evert, 2013, página 232. Alguns espaços ficam bem grandes quando as células se separam ao longo de uma área onde elas se tocam. Essa separação acontece junto com a expansão do tecido. Nos tecidos que estão crescendo, as células mantêm pouco contato entre elas, porque crescem de forma diferente e ficam com formato lobado ou aquele formato descrito como braços. Cal, 1971, Evert, 2013, página 232. Em algumas plantas, as células não só crescem, mas também se dividem perto dos espaços entre elas. Nessa divisão, as paredes novas se formam na perpendicular às paredes que cercam os espaços entre as células, ou seja, se formam em um ângulo reto, como um L, em relação às paredes já existentes. Huber, 1944. Evert, página 232. Airênquima, espaços intercelulares grandes. Alguns tecidos parenquimáticos, chamados de airênquima, têm espaços muito grandes entre as células. Esses espaços cheios de ar são comuns em plantas que vivem na água, em lugares alagados ou com solo bem úmido. Por causa desses espaços de ar, o tecido foi chamado de airênquima. Esse nome no começo era usado para um tipo de tecido de casca, suber, que não tinha suberina, mas que tinha várias câmaras de ar. Em algumas plantas, o arênquima das raízes aparecem só com o aumento dos espaços naturais entre as células, origem exogena. Em outros, ele também podem surgir com a morte controlada de algumas células, origem lisogênica, ou seja, as células morrem para abrir espaços. Mesmo quando algumas células morrem, as que estão em volta das raízes laterais continuam vivas. Isso mostra que a planta controla bem esse processo. Um gás chamado etileno ajuda na formação do arênquima, principalmente quando a planta está em solo alagado. A falta de oxigênio no solo faz com que a planta produza etileno. Esse gás provoca a morte de certas células, criando os espaços do arênquima. Evert, 2013, página 233. Em algumas plantas, esse tecido com espaços de ar já nasce naturalmente nas raízes, sem precisar de nenhum estímulo externo. Bom exemplo é o arroz, Oryza sativa, que já forma esse tecido sozinho. Evert, 2013, página 233. Nas folhas e caules das plantas aquáticas,
O arênquima é um pouco diferente do que aparece nas raízes. Normalmente ele tem grandes espaços cheios de ar em linha reta, espécies de lacunas, que às vezes têm células com forma de estrela. Em alguns pontos, essas lacunas são atravessadas por paredes finas, feitas de células chamadas de diafragmas. Esses diafragmas podem ter espaços entre as células também. Cal, 1971, 1973, 1974, Matsura, 2000, Everett, 2013, página 233. Tem plantas que os diafragmas são iguais e existem também diferentes tipos. Por exemplo, na planta Typha latifolia, os diafragmas são feitos por células estreladas alternadas com outras que têm vasos. Embora algumas pesquisas tenham dito que esses espaços podem estar cheios de água, hoje se sabe que, na maioria dos casos, estão mesmo cheios de ar. A presença do arênquima, que vai do caule até as raízes, ajuda o ar a circular na parte de cima da planta até embaixo, levando oxigênio. Isso permite que a planta continue respirando, mesmo em solo alagado. Everett, 2013, página 234. Quando há mais oxigênio do que o necessário nas raízes, ele pode sair para o solo. Isso melhora o ambiente ao redor das raízes, tornando-o mais rico em oxigênio, o que é bom para a planta. Everett, 2013, página 234. Outro efeito comum em plantas de regiões alagadas é o surgimento de raízes adventícias que nascem em lugares diferentes do normal e de lenticelas, que são poros na base do caule ou em raízes mais velhas que ajudam na troca gasosas. Everett, 2013, página 233. Em algumas espécies de árvores, o arênquima do tipo suber cria um caminho diferente para o ar passar entre o caule e a raiz. Isso acontece principalmente quando o arênquima que fica na parte externa da raiz é destruído pelo crescimento da planta. O arênquima do tipo suber é um tecido especial que se forma na camada externa da raiz ou do caule, que normalmente serve para proteger a planta. Nesse tecido, existem espaços cheios de ar que ajudam o ar a circular, mesmo quando outras partes ficam fechadas ou danificadas. Assim, a planta consegue respirar melhor e continuar viva. Everett, 2013, página 233. Figura 4. Microscopia eletrônica de varredura da raiz de arroz, Oryza sativa, em seção transversal, mostrando um arênquima em 80 vezes, cortesia Dainan Dan. Fonte, Everett, 2013, página 233. Nota. Agora vou descrever a figura 4, que é uma micrografia eletrônica de varredura, uma foto feita com um equipamento que mostra a raiz da planta de arroz bem de perto, como se fosse um corte no meio, mostrando a parte interna. A raiz parece uma roda com vários raios. No centro tem um círculo pequeno com alguns canos maiores que levam água e nutrientes, cercado por células menores bem juntinhas, saindo do centro. Esses raios são feitos por grandes espaços vazios que ajudam a raiz a respirar. Esses espaços se chamam arênquima. Entre esses espaços tem paredes feitas por células que se encaixam como peças de um quebra-cabeça, formando uma rede que deixa a raiz firme e resistente. Na parte de fora tem a epiderme, que é uma camada de várias células pequenas e bem juntinhas, que protegem a raiz. A imagem está ampliada 80 vezes e mostra como a raiz do arroz é feita para crescer em lugar alagado. Capítulo 3. Colênquima, funções e características do tecido e das células colenquimáticas. No final deste capítulo, você será capaz de explicar as funções do tecido colênquima e identificar as características e os diferentes tipos celulares desse tecido, de acordo com a sua descrição e localização. O colênquima é um tecido do sistema fundamental responsável por fornecer sustentação e flexibilidade às partes jovens da planta. É considerado um tecido simples, pois é constituído por um único tipo celular, a célula colenquimática, originada a partir do meristema fundamental. São células vivas, com protoplasma completo, que possui organelas e nutrientes essenciais.
Essa condição permite que, em certas situações, elas sejam capazes de assumir funções meristemáticas, participando de processos de regeneração e cicatrização. Evert, 2013, página 235. De acordo com Fan, 1974, as células colenquimáticas podem ter formato alongado, curto ou até mesmo em forma de prisma. As células localizadas mais ao centro são geralmente as mais longas, pois são as primeiras a se formar através da divisão longitudinal e crescem até atingir o tamanho máximo, diferente das células curtas, que ficam mais próximas à periferia do órgão. São caracterizadas por terem paredes celulares primárias espessadas de maneira desigual, compostas principalmente por celulose e peptinas, e não contêm lignina, o que as torna flexíveis e adaptáveis ao crescimento. A peptina, presente em grande quantidade nesse tecido, garante elasticidade, hidratação e extensibilidade às paredes celulares, pois é hidrofílica e retém água. Isso permite que o colênquima acompanhe o crescimento do órgão sem restringi-lo. Já a ausência de lignina evita a rigidez excessiva, possibilitando que o colênquima suporte dobras, ventos fortes e tensões mecânicas. Figura 01. Colênquima col do pecíolo da beterraba beta, em secção transversal A, e do caule de videira vitis, em secção longitudinal B. Outros detalhes: parênquima. Fonte: Evert, 2013, página 234. Nota: imagem dividida em duas partes, A e B, mostrando células do colênquima em partes diferentes. Na parte A, um corte transversal do caule ao microscópio revela duas camadas principais. Na região externa, o colênquima, formado por células vivas, de formato irregular e paredes celulares espessadas. Abaixo dele, o parênquima composto por células maiores, arredondadas, de paredes finas e espaços intercelulares evidentes. Na parte B, um corte longitudinal do mesmo tecido mostra células do colênquima organizadas em fileiras alongadas, com paredes espessadas que acompanham todo o comprimento da célula, destacando sua função de sustentação na planta. Por apresentar paredes intratáveis, não lignificadas e extensíveis, o colênquima não atua como barreira ao crescimento, mas sim como um tecido de sustentação temporária, sendo funcional até que tecidos mais rígidos, como o esclerênquima e o xilema secundário, se desenvolvam nas fases mais avançadas. Outra característica importante é que o colênquima possui a capacidade de adaptar a espessura de suas paredes em resposta a estímulos mecânicos, como vento e movimentações. Essa plasticidade permite que ele suporte cargas e movimentos constantes, sem comprometer o crescimento da planta. Evert, 2013, página 238. Em alguns casos, as células colênquimáticas podem conter cloroplastos, permitindo que desempenhem funções fotossintéticas. A quantidade de cloroplasto varia, tende a ser maior em estruturas jovens e regiões periféricas da planta, mais expostas à luz, e menor em células mais especializadas. Fan, 1974, página 94. Em tecidos vegetais maduros, a presença do colênquima tende a diminuir significativamente. Isso ocorre porque ele é um tecido de sustentação primário, ou seja, atua principalmente em órgãos jovens que ainda estão em crescimento e expansão. À medida que a planta se desenvolve e esses órgãos completam seu crescimento, o colênquima progressivamente perde sua função estrutural, sendo substituído por tecidos de sustentação secundário mais rígidos, como o esclerênquima. Em algumas situações, pode ocorrer um processo no qual células colênquimáticas sofram modificações estruturais, especialmente espessamento secundário das paredes celulares, com deposição de lignina, transformando-se em células esclerenquimáticas, como fibras ou esclereides. Essa transição confere rigidez permanente ao órgão, garantindo suporte mecânico mais duradouro, já que o esclerênquima é formado por células mortas com paredes espessadas e lignificado. Assim, o colênquima atua temporariamente como sustentação flexível e adaptável,
mas é gradualmente substituído ou transformado conforme o órgão amadurece e deixa de precisar de flexibilidade. Evert, 2013, página 239. O colênquima localiza-se principalmente em órgãos jovens, em crescimento ativo, como caules, folhas e pecíolos. Geralmente está localizado logo abaixo da epiderme, ou a poucas camadas dela. Não está presente nas raízes, exceto as raízes aéreas, e em estruturas com crescimento secundário avançado, onde é substituído por esclerênquima. Suas células têm a capacidade de crescer em superfície e espessura simultaneamente, acompanhando o crescimento do órgão onde se encontra. Segundo Fan, 1974, nas folhas, esse tecido pode estar em um ou nos dois lados das nervuras e ao longo das margens do limbo, e no caule pode ocorrer como um cilindro completo ou faixas longitudinais. Tipos de colênquima. De acordo com o espessamento da parede celular, as células colênquimáticas podem ser classificadas como colênquima angular, laminar, lacunar ou anelar. Colênquima angular. O colênquima angular é o tipo mais comum e amplamente encontrado nas plantas. Nele, Fan 1974 explica que o espessamento na parede celular ocorre nos ângulos de contato entre as células, ou seja, nos pontos onde 3 ou mais células se encontram. A espessura, reforçada nos vértices, oferece sustentação mecânica eficiente, mantendo a flexibilidade do tecido. Esse tipo de colênquima é especialmente comum em caules jovens de dicotiledôneas e pecíolos. Como exemplo, temos as espécies da família Cucurbitaceae, como melancia, melão, abóbora. Sua distribuição favorece a resistência contra pressões multidirecionais, como as causadas por ventos ou movimentos da planta. O colênquima tangencial, também conhecido como laminar, apresenta o espessamento nas faces tangenciais internas e externas das células, ou seja, nas paredes paralelas à superfície do órgão. Isso forma uma espécie de reforço em camadas, especialmente útil para resistir a deformações laterais. Esse tipo de colênquima é geralmente encontrado nos caules achatados ou ramos alados. De acordo com Evert, 2013, esse tecido é especialmente bem desenvolvido no córtex caulinar de Sambucus nigra. Colênquima lacunar. O colênquima lacunar se caracteriza pelo espessamento das paredes celulares ao redor de grandes lacunas intercelulares, ou seja, espaços entre as células. Ele é comum em órgãos onde há abundante parênquima aerífero, como folhas que possuem espaços amplos para trocas gasosas. O espessamento em torno dessas lacunas fornece resistência mecânica sem bloquear a difusão de gases, sendo comum em folhas de plantas aquáticas ou em ambientes úmidos. Um exemplo típico é no caule de alface lactuca. Evert, 2013, página 235. Colênquima anelar. O colênquima anelar é o tipo menos comum. Nele, a parede celular apresenta um espessamento uniforme ao redor de toda a célula, criando uma aparência circular ou anelar. Esse padrão é observado raramente e pode ocorrer em partes específicas de algumas plantas herbáceas, principalmente em estágios iniciais de desenvolvimento. Por oferecer sustentação equilibrada em todas as direções, pode ocorrer em órgãos que sofrem pressão mecânica constante e simétrica. Figura 02. O colênquima em caules, secção transversal. Em todos os desenhos, a camada da epiderme está à esquerda. A. Sambucus, espessamento principalmente nas paredes tangenciais, colênquima lamelar. B. Cucurbita, espessamento nos ângulos, colênquima angular. C. Lactuca, numerosos espaços intercelulares, indicados pelas setas. E os espessamentos mais proeminentes localizados juntos aos espaços, colênquima lacular. Todas aumento 320. Fonte, Evert, 2013, página 236. Nota: a figura tem 3 desenhos, A, B e C, que mostram tipos de colênquima, um tecido que dá sustentação à planta, sendo A primeira imagem na esquerda, B a segunda imagem localizada no meio
E C, a terceira imagem localizada à direita. Letra A. Colênquima lamelar. Pense tábuas de madeiras grossas empilhadas lado a lado, onde o reforço está nas superfícies largas, como se cada camada fosse fortalecida nas laterais. Letra B. Colênquima angular. Imagine várias caixas de papelões encostando umas nas outras pelos cantos. Os cantos estão mais reforçados e duros, dando firmeza. Letra C. Colênquima lacunar. Imagine uma esponja de banho, cheia de espaços vazios com paredes mais grossas ao redor dos buracos, ajudando a manter a estrutura. Capítulo 4. Esclerênquima, estrutura, função e classificação. Ao final do capítulo 4, você será capaz de explicar a estrutura e função do tecido esclerênquimático, identificar os dois principais tipos celulares de esclerênquima, fibras e esclereídes, e relacionar a morfologia das fibras e esclereídes com suas funções e distribuição nas plantas. O esclerênquima é um tecido vegetal composto por células com paredes secundárias espessas e lignificadas, que proporcionam sustentação e proteção à planta. Essas células são notáveis por sua capacidade de resistir a diversas tensões, como alongamento, torção, peso e pressão, sem que haja danos às células mais macias adjacentes. A palavra esclerênquima deriva do grego escleros, que significa duro, e ênchima, que se refere a uma infusão, enfatizando a rigidez das paredes celulares. As células esclerênquimáticas podem apresentar grande variabilidade em sua forma, estrutura, origem e desenvolvimento. Elas são encontradas em praticamente todas as partes das plantas, incluindo raízes, caules, folhas, flores, pecíolos, frutos e sementes. Geralmente, o esclerênquima se desenvolve em regiões que já completaram seu crescimento, formando camadas contínuas ou agrupamentos celulares próximos aos tecidos vasculares. Em monocotiledôneas, o esclerênquima pode se formar desde o crescimento primário. Ao atingirem a maturidade, as células do esclerênquima geralmente perdem seu protoplasto e se tornam ocas, mantendo sua função de suporte através das paredes espessas. Essas paredes são compostas por celulose, hemicelulose, pectina e lignina. A lignina é um composto que se confere rigidez e resistência a plantas. O esclerênquima é composto por dois tipos principais de células, as fibras e as esclereídes. Muitas esclereídes se diferenciam de células que, desde cedo, se individualizam como esclereídes. E em certas plantas, células parênquimáticas do floema se diferenciam em células semelhantes a fibras, somente nas porções do tecido que já não estão mais envolvidas com condução. Fibras. As fibras são células longas, finas e com paredes espessas. Geralmente não são ramificadas. Elas ocorrem em feixes, podendo atingir mais de 20 centímetros de comprimento. Essas células são originadas do meristema e têm uma importância econômica, sendo utilizadas como fibras têxteis em produtos como cânhamo, jutá e linho. As fibras possuem a capacidade de se deformar sob tensão e retornar à forma original, sendo consideradas elásticas. Elas podem ser classificadas em xilemáticas, quando localizadas junto ao xilema, ou extraxilemáticas, quando localizadas fora dele. Há também dois tipos morfológicos: fibras libriformes, com pontuações simples e paredes espessas, e fibrotraqueídes, com pontuações areoladas. Figura 1. Fibras do floema primário. Fonte: Evert 2013, página 248. Nota: caule de Linum usitatissimum, mostrando a posição das fibras do floema primário. A imagem mostra um corte transversal do caule da planta Linum usitatissimum,
com o objetivo de ilustrar a localização das fibras do floema primário. Na parte mais externa da planta está a epiderme, composta por uma única camada de células ovais e achatadas, que funciona como uma proteção, pele, da planta. Logo abaixo se encontra o córtex, formado por várias camadas de células com formatos variados, que desempenham funções como sustentação e armazenamento. Logo abaixo do córtex está o floema, tecido responsável pela condução da seiva elaborada. Dentro dele, destacam-se as fibras do floema primário, representadas por células alongadas com paredes espessas, que aparecem agrupadas e com anéis concêntricos, indicando o espaçamento das paredes celulares. Abaixo do floema, há uma linha estreita, que representa o câmbio vascular, uma região meristemática que origina tanto o floema quanto o xilema secundário. Finalmente, na parte inferior da imagem está o xilema secundário, composto por células grandes e organizadas em fileiras, com paredes grossas, responsáveis pela condução de água e sais minerais. Esclereídes. As esclereídes são células geralmente menores e com formas muito variadas, podendo ser isodiamétricas, alongadas, ramificadas ou estreladas. Elas também possuem paredes espessas e lignificadas e se formam, em muitos casos, pela transformação de células parenquimáticas. Podem ocorrer isoladas ou em grupos, em diversos tecidos vegetais, como frutos, folhas, sementes e caules. Um exemplo comum é a textura arenosa percebida ao comer pera, causada pela presença de esclereídes em sua polpa. Classificação das esclereídes com base na morfologia. Braquiesclereídes, ou células pétreas, são isodiamétricas, comuns na polpa de frutos, como pera e marmelo, contribuindo para a textura arenosa. Macroesclereídes, são colunares e alongadas, presente no tegumento de sementes de leguminosas. Osteoesclereídes, com extremidades dilatadas, lembram ossos, comum em camadas subepidérmicas da testa de sementes. Astroesclereídes, são ramificadas e estreladas, como em folhas de Nipaea. Tricoesclereídes, são semelhantes a tricomas, com longas ramificações, ocupando espaços intracelulares em folha de monstera e no par. Esclereídes fibriformes, são longas e finas como fios, encontrada em folhas de oliveira. Esclereídes cristalíferas, contém cristais nas paredes, presentes em sementes e frutos. Em caules. Em caules de plantas como roia carnosa e podocarpos, esclereídes estão presentes na medula do caule e no córtex. Podem derivar da esclerificação de células parenquimáticas, formando camadas contínuas ou grupos localizados. Em Trocodendron, há esclereídes ramificadas no córtex do caule. Em folhas. As folhas são fontes especialmente ricas em esclereídes, no que diz respeito à variedade de formas. Apesar de estarem ausentes nas folhas das monocotiledôneas, as folhas da eudocotiledôneas apresentam grande diversidade de esclereídes. Dois padrões principais são observados. 1. Distribuição terminal, nas terminações das nervuras, e 2. Distribuição difusa, dispersas no mesófilo, como em Olea. Estudos em Rhachia suaveolens mostram que esclereídes podem participar da condução de água até a epiderme, atuando como extensões vasculares. Esclereídes com formato em T nas folhas de oliveira também têm função óptica, transmitindo luz para camadas internas do mesófilo, funcionando como fibras ópticas vegetais. Em frutos. Nos frutos, esclereídes são associadas ao endurecimento e à textura. Células pétreas conferem a textura granulosa da pera.
No endocarpo da maçã, há camadas cartilaginosas com esclereídes alongadas. Em frutos de caroço, drupas, como a noz e o coco, o endocarpo endurecido é composto por diversos tipos de esclereídes. Em sementes. Na testa de sementes, como em feijão, soja e ervilha, há macroesclereídes e osteoesclereídes. Elas se originam da protoderme e desempenham um papel fundamental na proteção do embrião. Algumas não são lignificadas, como nas sementes de ervilhas, mas possuem paredes espessas e resistentes. Capítulo 5. Considerações finais. Os tecidos do sistema fundamental, parênquima, colênquima e esclerênquima, constituem elementos essenciais para a estrutura e funcionamento das plantas, evidenciando a complexidade e a adaptabilidade do organismo vegetal. Conforme descrito por Fama em 1964 e Everett em 2013, o parênquima, tecido vivo e altamente versátil, desempenha funções vitais relacionadas à fotossíntese, armazenamento, cicatrização e regulação metabólica, sendo a base para grande parte das atividades fisiológicas das plantas. O colênquima, caracterizado por suas paredes primárias espessadas de forma desigual, confere sustentação mecânica flexível, sobretudo em órgãos jovens e em desenvolvimento, preservando a plasticidade necessária para o crescimento. Já o esclerênquima, composto por células com paredes secundárias lignificadas e células mortas na maturidade, garante rigidez e resistência estrutural duradoura, assegurando a proteção e o suporte mecânico dos tecidos maduros. A relação funcional entre esses tecidos do sistema fundamental reflete um equilíbrio entre sustentação, proteção e metabolismo, fatores imprescindíveis para o crescimento, a adaptação e a sobrevivência das plantas em seus diferentes ambientes. O aprofundamento do conhecimento anatômico e funcional desses tecidos, fundamentado nas contribuições clássicas de Fan, 1934, e Everett, 2013, é fundamental para o avanço das ciências botânicas e para a aplicação de seus princípios em áreas como a agricultura, a biotecnologia e a conservação ambiental. Dessa forma, o estudo do sistema fundamental não apenas amplia nossa compreensão do corpo vegetal, mas também subsidia ao desenvolvimento de soluções inovadoras inspiradas no mecanismo natural das plantas.